Veja, consegue ver a tela, doutora? Consigo. Está conseguindo, né? Pronto. Então, veja, como eu estava falando antes, né? A gente vai dar uma leitura, fazer uma leitura geral no trabalho, para poder a gente ver esses testes, né? Entender por que foi aplicado o teste Q quadrado para homogeneidade, por que foi aplicado o teste Q quadrado para independência, o teste exato de Fischer e teste Taylor-Student e uma nova, certo? Bom, veja, na tabela 1, a gente trabalhou com a parte descritiva do perfil. Então, a gente avaliou aqui o perfil socioeconômico, dividindo o total, mas também dividindo por tipo de curso, se o curso ele era preparatório ou curso técnico. E o que acontece? Veja, a maioria do total, né, está aqui, masculino, e essa maioria no preparatório, ela é divergente. Aqui, ó, a maioria é feminino, enquanto aqui a maioria é técnico. Alessandro, essa diferença entre o técnico e o preparatório é significativa? Quem diz é esse teste aqui, ó, né, que é o teste que a gente coloca aqui embaixo, teste quadrado para homogeneidade. Aí vamos entender, porque o que seria esse teste, né? Teste Q quadrado, veja, teste Q quadrado para homogeneidade. Entender ele. Para que ele serve, né, Alessandro? Para que ele serve, porque eu apliquei ele e tudo mais. Veja, ele serve para comparar a distribuição, né, de uma variável categórica, e aí essa variável categórica, no caso aqui no exemplo inicial, é a variável sexo, né, por exemplo, sexo, né, comparar ela entre dois ou mais grupos. No nosso caso, temos dois grupos, né, que é o grupo preparatório e técnico. Certo? Então, ó, serve para comparar a distribuição de uma variável, no caso aqui é o sexo, entre dois ou mais grupos, que no nosso caso, aqui no nosso exemplo, ele é o preparatório ou técnico. Veja, como é que eu olho para esse número, Alessandro, e tiro alguma conclusão sobre ele? Veja, a conclusão do teste, ela é tirada da seguinte maneira. Se o p-valor for menor que 0,05, é o famoso P menor que 0,05, né? Então, se ele é menor que 0,05, há diferença significativa na distribuição da variável entre os grupos comparados. Então, sempre vai haver diferença significativa da distribuição da variável entre os grupos, se somente se o P, que é um P? É o valor que ele é calculado aqui pelo teste, tá vendo? O P. Se ele for menor do que 0,05. Veja que depois da vírgula, eu vou chamar a atenção para esse detalhe, depois da vírgula é um 0 e um 5, certo? Depois da vírgula. Por quê? Porque esse valor 0 e 5, que vem depois da vírgula, a gente vai comparar com esse número aqui, ó. Tá vendo? Com esse número. Então, sempre vai estar comparando esse valor, que é o valor de referência, né? 0,05, com o valor que foi calculado, o p-valor que foi calculado pelo teste, certo? E se esse p-valor do teste aqui, ó, ele é menor do que 0,05, que é o valor de referência, é porque o sexo difere entre os grupos preparatório e técnico. Alessandro, e o sexo diferir, isso é bom ou ruim? Não é questão de ser bom ou ruim, é simplesmente uma característica, né? Ou são parecidos, eu estou comparando grupos parecidos, ou estou comparando grupos que têm uma diferença em relação a alguma variável no perfil, né? O ideal seria o quê? Grupos semelhantes, né? Para poder comparar qual o nível de depressão, ansiedade. Era bom que esses grupos tivessem o mesmo nível, né, de perfil, para que o único fator que estivesse impactando na mudança do nível de depressão, ansiedade, estresse, fosse o curso, e não o perfil dele, né, o perfil do aluno dentro do curso. Mas certo, como você falou, né, certo que o perfil do curso está muito atrelado ao curso, né, porque
Aqui mesmo, pessoas mais novas tendem a fazer preparatório, né? E pessoas mais velhas tendem a fazer, né, o técnico. Então, ou seja, é quase impossível aqui, ó, no caso foi significativo, né? É quase impossível desassociar a idade do curso. Né? E são praticamente elementos que são, né, associados, são relacionados. Então, veja, mas a idade, o sexo, ela foi uma variável que o grupo preparatório teve uma maior prevalência, né, o sexo feminino, e no técnico foi o sexo masculino, mas o p-valor não foi significativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de homens e mulheres em cada grupo, né, preparatório e técnico, ela é muito próxima, ela é homogênea, certo? E aí o que acontece? Como é que foi feita essa comparação? Foi assim, ó. A gente pegou o p-valor, que foi 0,120, né, o p-valor para essa variável sexo. Então, na variável sexo, o p-valor foi 0,120. E a pergunta é se ele é menor, o P não tem que ser menor, menor. E a pergunta é essa, o P é menor do que 0,05, né? O P é menor, veja, a gente vê aqui que o p-valor 1, 2, ó, já esse 1, ele já é maior do que 0, né? Então, o primeiro dígito depois da vírgula é 1 e aqui o primeiro dígito é 0. Esse é maior que esse. Se esse é maior que esse, todo número é maior do que esse aqui, né? Então, esse aqui é falso. Então, a gente pensar que esse número 0,120 ele é menor do que 0,05, isso é falso. Qual é a consequência disso ser falso? Veja, se o p-valor fosse menor, haveria diferença. Se o p-valor não é menor, é porque não há diferença significativa, né? Ou até melhor, né? Não há diferença da distribuição do sexo entre o grupo de alunos do curso preparatório e técnico. Então, isso é muito bom, né? Por quê? Porque eles são homogêneos. Eu vou comparar grupos que são com relação ao sexo homogêneos, certo? Bom, aí a gente vem para a idade. Veja, a idade, olha o p-valor que deu, né? Primeiro, né? Qual é a idade mais frequente no grupo todo avaliado? São pessoas mais jovens, 18 a 27 anos. E essas pessoas mais jovens, veja que no grupo preparatório, 96% são mais jovens. Só uma pessoa, desde os 27, que fizeram preparatório, né? Ou que estão fazendo preparatório. Apenas uma não é, né? É uma pessoa com 38 a 45, mas o restante, tudo 18 a 27. Já no grupo técnico, veja que a maioria também é de 18 a 27, mas a prevalência do restante, que é de 28 a 37 e 38 a 45, ela é muito diferente aqui, ó, 30, muito diferente do que o grupo preparatório, 12 e aqui é 3. Então, ou seja, o teste percebe que existe uma diferença nessa comparação 96 com 5,3, nessa 0 com essa 33,9, e nessa 3,7 com essa 12. E aí ele indica aqui um p-valor muito pequeno. E veja só, esse p-valor, ele tem um desenho diferente. Como assim desenho diferente? A gente não colocou um número assim, a gente iniciou com esse símbolo aqui. Ó. Então, isso aqui, na verdade, é uma simbologia. Por que simbologia, Alessandro? Porque está usando a simbologia e não o número. Isso aqui não é o número do p-valor. Por quê? Vou mostrar a senhora, veja. O p-valor exato, deixa eu abrir aqui a sintaxe, para a gente rodar exatamente ele aqui, para a gente entender um pouquinho o que é essa simbologia, certo? Veja, quando eu rodo o teste, a idade com o curso. Está aqui, ó, o p-valor está aqui, ó. Olha o número real, 0,000420. Vou colocar ele aqui. O número real é 0,000, deixa eu ver de novo, 420. Aí perceba comigo, veja, esse número aqui, se eu deixasse somente ele, né? Deixa eu deletar aqui. Opa. Ó, vou deixar somente ele. Ele ficaria assim, ó. Tá vendo? Agora, o que acontece? Esse aqui é o número exato. O que acontece? Existe uma convenção, né? Essa convenção ela é internacional, né? Mundial, né?
o cara da China, que está publicando artigo, o cara da Europa, o cara dos Estados Unidos, todo mundo usa o mesmo padrão. Qual o padrão que foi convencionado, né, que foi feita a convenção? É que quando o número do p-valor ele é muito pequeno em quantidade, né, em mensuração, mas ele é extenso na escrita, a gente substitui ele por uma simbologia, por um símbolo. Qual o símbolo? Menor que 0,001. Então, quando o número é muito extenso na escrita, né, pequena medida, eu não coloco ele. Por quê? Porque o pessoal fez a convenção de que seria dessa forma em todo o mundo, né? Então, a pessoa que lê seu artigo lá na China, quando ele vê aqui, ó, menor que 0,001, ele vai entender que o p-valor é muito pequeno, não é esse valor é uma simbologia, tá certo? Então, se alguém perguntar assim, doutora Aline, por que botou aqui menor que 0,001 e nos outros está um número sem um símbolo? Aí só vai dizer, olha, porque aqui é uma simbologia. Aqui não é o p-valor real, mas o p-valor é tão pequeno, que não vale nem a pena escrever ele aqui. Né? A diferença dessa distribuição da idade entre os dois grupos, ela já estatisticamente semelhante até a 1%. Imagina 5%, que é aquele 0,05. Né? Então, a gente não escreve por causa de uma convenção. A gente coloca a simbologia para representar que existe diferença significativa. Certo? Então, veja, a gente entende que o p-valor é significativo sempre que for menor que 0,5, e se ele é menor que 0,001, também ele é menor que 0,05. Logo, a diferença da distribuição da idade entre o curso preparatório e técnico, sendo o grupo preparatório que apresenta maior número de alunos mais jovens, né, com idade menor. Certo? Bom, aí a gente continua aqui na comparação, veja, etnia, a maioria tem que cor. Aí eu fiz aquela junção, né, de branco e amarelo, porque só tinha um amarelo, né, tá ficando a distribuição um pouco ruim para a aplicação de teste. E essa maioria do amarelo, ela também se repete, tanto no preparatório como para o curso técnico. Então, o grupo é muito homogêneo com relação à raça. A quantidade de brancos, pardos amarelos e pretos em cada grupo, ela é muito próxima, e o p-valor aqui não foi significativo, afirmando que essa semelhança ela é real, né? De fato, grupos são muito semelhantes com relação à etnia. Veja, com relação ao local de residência, a maioria de Recife. Quando a gente olha para o curso preparatório e técnico, o que acontece? A maioria de Recife, a maioria de Recife. Então, esse perfil de local onde mora, ele é muito semelhante, tanto no grupo como no outro. E o p-valor não foi significativo, ou seja, são semelhantes. Classificação socioeconômica, a mais frequente está aqui, ó, C1. Então, esse público que a senhora analisou, eles têm um nível C, a maioria, né? Se a gente somar aqui esses três aqui, ó, a gente está falando quase de 45%, 48% da sua amostra está ali C1, C2, D e E. Quando a gente vai para o grupo preparatório, esse percentual também, a maioria aqui, ó, do grupo da categoria C1. E no grupo do curso técnico, também a maioria é C1, ou seja, eles são muito homogêneos, só que o p-valor 104, maior que 0,05. Então, eles são estatisticamente semelhantes, né, com relação à classificação socioeconômica, certo? Então, essa tabela 1 está dizendo o que para a gente? Dizendo o seguinte, olha, vocês estão com grupos semelhantes. O perfil do aluno do preparatório é idêntico ao perfil do aluno do técnico. A única diferença é com relação à faixa etária, em que o grupo preparatório possui uma quantidade muito maior de alunos mais jovens. Certo? Certo. Essa leitura que eu fiz, eu coloquei aqui de forma detalhada no texto. Botei benefícios que no total a maioria do participante é sexo masculino, possui idade de tantos anos, é da cor parda, deixa eu botar aqui, barra amarela, inclusive corrigi aqui o percentual, porque eu não atualizei, mas ele é 45,8%. Mora na cidade do Recife e faz parte, né, do nível C1, que é 35,0%. Ao avaliar o perfil dividido pelo tipo de curso, né, observa-se que a maioria dos alunos formados no preparatório do sexo feminino possui idade de 17 anos, a cor é parda barra amarela, e o percentual atualizar, que eu esqueci de atualizar, mas esse mesmo, 51,9%.
Mora na cidade do Recife e faz parte também do CIRUM. No grupo de alunos formados no curso técnico, a maioria do sexo masculino possui idade de 18 a 27, da cor parda barra amarela. O percentual aqui foi de 42,9. Atualizado. Mora na cidade do Recife e faz parte do nível segundo. Aí veja que depois, aqui eu descrevi os dois grupos, né, de forma isolada. Aí eu venho para a comparação, né, a aplicação do teste, para verificar se há algum fator que diverge entre cada um dos grupos, né, ou comparando cada um dos grupos. Então, o teste de homogeneidade foi significativo apenas para a faixa etária, p-valor menor que 0,001, que é esse p-valor, indicando que a distribuição da idade no grupo de alunos do curso preparatório e do curso técnico difere de forma relevante. Para os demais fatores, o teste não foi significativo, indicando que não há diferença relevante da distribuição do sexo, etnia, local de residência, entre os alunos do grupo do curso técnico e do curso preparatório. Eu só vou acrescentar uma coisa aqui, ó, de forma relevante, sendo no curso preparatório um número significativamente maior de alunos com idade mais jovem. É a faixa etária menor, né? 18 a 27. Pegou a ideia, estou aqui, mais ou menos aqui? Estou entendendo. Pronto, veja. Então, a gente aplicou esses testes, né? E um detalhe importante, veja, cada p-valor, ele tem um sobrescrito dizendo qual o teste que foi aplicado. Nesse primeiro, que foi obtido no número 120, ele foi obtido por qual teste? Aí, o teste 1, que é um teste 1, teste que quadrado para homogeneidade. Esse que a gente viu, né, a definição agora há pouco. Idade com o curso, qual foi o p-valor? Também um. Agora, veja que quando chegou aqui na classificação socioeconômica, a BEP, aqui já foi o teste 2. Qual o teste 2? Teste exato de Fischer. Vamos colocar aqui, ó, o que seria esse teste exato de Fischer. Vamos lá. Veja, o que acontece, doutora? A gente está testando, né, ou verificando a distribuição de um fator, né, no caso aqui a classificação socioeconômica, entre dois grupos, técnico é esse aqui, preparatório. O que acontece? Veja, para a aplicação do teste quadrado, existem algumas suposições. Eu vou colocar assim, ó, suposições para... Vou ter também como suposição, né, que supor, mas eu pego condições, pronto. Condições para aplicação do teste quadrado para... Vou para quadrado geral, porque quadrado tem dois quadrado, o de homogeneidade e do independência. A gente aplicou os dois no seu trabalho. E para qualquer um deles dois, a condição é a mesma, as duas condições é a mesma. Veja, condições para aplicação do teste quadrado. Então, qual é a primeira condição? A primeira condição é não pode haver frequência observada, né, nula. Nula quer dizer igual a zero, né? Igual a zero. Não pode haver frequência observada nula nas caselas da tabela de contingência. Ou tabela cruzada, que a gente chama também. Então, veja, não pode haver frequência observada nula. Nula é igual a zero. Nas caselas vem de casa, né? O que é uma casela? Vamos entender. Primeiro, né? Que tabela de contingência é essa? Ou tabela cruzada é essa? Ó, tabela cruzada é quando eu faço a associação de um fator categórico com outro fator categórico. E aí, o encontro dessa linha aqui, ó, masculino, com essa coluna preparatório, né? Isso aqui forma uma casa, uma casela. Então, na casa de masculino preparatório, eu tenho quantas pessoas? Tenho 12. Na casa de masculino técnico, eu tenho quantas pessoas? 35. Na casa de feminino preparatório, são 15 alunos. Na casa, o casela feminino técnico, são 21 alunos.
Então, ou seja, esse N é a nossa frequência observada, o que a gente observa, é o que a gente conta. E veja, então, o seguinte, ó, que não pode haver frequência observada, vou botar aqui em negrito, nula. Opa, vamos ver. Ó, essa casa é 12, essa casa tem 15 alunos, essa casa tem 21, essa casa tem 35. Então, aqui no caso, ó, eu não posso, né, não preciso aplicar o teste, ou melhor, né, nesse caso aqui eu posso aplicar o teste Q quadrado. Por quê? Porque essa condição de não poder haver frequência observada, ela de fato não existe. Frequência observada igual a zero nessas caselas, certo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui, ó, eu já sei que aqui é o teste 2. Por que o teste 2? Porque veja que aqui, ó, 26, 30, 19, 7, 1 e olha o zero. Apareceu um zero, apareceu uma casa, né, com uma frequência observada nula. E aí o que acontece? Se essa condição ela for violada, a primeira condição for violada, eu já não posso aplicar esse teste Q quadrado para a homogeneidade. Na verdade, nenhum teste Q quadrado, né? Tem dois, tem uma homogeneidade, tem uma independência. Mas não pode aplicar o teste Q quadrado. Alessandro, então, se eu não posso aplicar o teste Q quadrado, né? Qual foi o teste que foi aplicado aqui? Veja, quando a gente roda o teste, aqui ele. O próprio programa, ele me dá aqui os p-valores, né? Do teste Q quadrado. Ó, teste exato de Fischer, um teste chamado razão de verossimilhança, são outros testes. Mas o que a gente se apega é ou esse, né? Então, veja, se aqui for zero, eu não posso usar o teste Q quadrado. Então, eu vou usar qual? Teste exato de Fischer. O teste exato de Fischer serve para quê? Vou botar aqui, ó. Serve para a mesma coisa. A mesma coisa. Serve para comparar a distribuição de uma variável categórica. Meu exemplo que eu vou colocar é a idade, né, entre dois ou mais grupos, que é o curso preparatório. Agora, veja, quando as suposições do teste, suposições não, né? Quando as condições do teste Q quadrado são violadas. Como assim são violadas? Veja, não pode haver frequência zero. E aqui apareceu uma frequência zero. Eu violei a condição para aplicação do teste Q quadrado. Então, ele não pode ser aplicado. Qual o teste alternativo? É esse aqui. Então, teste exato de Fischer é um teste alternativo ao Q quadrado. Certo? Para que ele serve? Para a mesma coisa que o teste Q quadrado faz, mas só que quando as suposições do teste Q quadrado elas são violadas. Então, eu nunca uso exato de Fischer sem antes verificar se o Q quadrado pode ou não ser aplicado. E como é que eu verifico isso? O próprio teste aqui, ó, a própria tabela me diz. Ó, primeiro, né? Apareceu um zero aqui, ó. Se aparecer um zero na contagem, já não posso usar o Q quadrado. É a primeira condição. E aí o que acontece? Eu uso esse segundo aqui, ó, exato de Fischer. Mas olha o p-valor, 0,00095, ou seja, o p-valor aqui seria o seguinte, eu até coloquei lá o p-valor errado, né? Porque aqui seria o seguinte, 0,000095, tá aqui, ó. Eu tinha colocado esse aqui, ó. Eu tinha colocado errado, né? Na explicação anterior. É esse aqui o p-valor correto, né, que é o teste do exato de Fischer. Por quê? Porque apareceu um zero na minha distribuição. Agora, acontece, pela lógica, né, que a gente seguiu aqui, é qual? Quando o p-valor é muito grande em escrita, né, e pequeno em mensuração, que é o caso aqui, a gente substitui ele pelo quê? Pela simbologia. Então, ou seja, eu não coloco o p-valor, eu coloco o símbolo. Qual o símbolo? Menor que 0,001. Certo? E qual é a conclusão do teste, Alessandro, do Q quadrado? Veja, a conclusão é a mesma. Vou copiar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a conclusão é, se o p-valor for menor que 0,05, há diferença significativa na distribuição da variável, né, que está sendo avaliada, entre os grupos comparados. No nosso caso, aqui, a idade, ó, p-valor, ele deu quanto? Deu menor que 0,001, então, deu muito pequeno. Esse menor que 0,001, ele é menor que 0,05? Verdade. Então, se é verdade, qual é a conclusão? É que há
diferença significativa do sexo, não sexo agora, da idade, né? Da idade, entre o grupo de alunos do curso preparatório e do curso técnico. Ou seja, o que a gente encontrou aqui em relação às diferenças, né, visuais aqui, ela foi confirmada pelo teste. Então, o teste serve para confirmar ou negar se essas diferenças da distribuição, elas são de fato significativas ou não. Tá certo? Tá me ouvindo, Doutora? Tá pegando ideia? Tô ouvindo. Tô falando, fico na dúvida se eu tô ouvindo você. Não, tá ouvindo. Não, tá todo mundo ouvindo, Alessandra. Tranquilo, tranquilo. Bom, aí veja, então, até agora, qual é a conclusão que a gente tem? Que o sexo não difere e a idade difere. Então, e o restante? Vamos ver o restante. De forma muito objetiva, ó. P-valor maior do que 0,05. Qual foi o teste aplicado? Veja que não tem zero. Foi o teste aqui quadrado. Local de residência, não tem zero. Também teste aqui quadrado. Agora tem um detalhe, doutora, que eu não falei, né? Mas aqui, ó, por exemplo, aqui, pronto, aqui vai estar certinho a ideia. Veja, aqui não tem zero. Pode ver que não aparece zero nenhum aqui, ó. 4, 4, 2, 10, 5, 2. 5, 11, 16, 19, 4, 1. Alessandro, aqui não tem zero. E por que usou o exato de Fischer? Ó, o 2. Por causa da segunda condição, né? Ó, veja que são condições, né, para a aplicação do teste. São duas. A segunda é o seguinte, ó, não pode haver frequência esperada, veja que agora eu mudei, né? Esperada. Menor que 5 em 20% ou mais das caselas da tabela cruzada. Veja, de início, né, olhando na primeira vez que você olha esse texto, ele parece estranho, mas não é. Ó, vamos entender. Tabela cruzada, caselas de tabela cruzada, eu já sei o que é. O que é tabela cruzada? É esse cruzamento aqui, né? Então, aqui as observações. Cada linha dessa é uma casela, né? Casa que tem 4 pessoas, casa que tem 4, casa que tem 2. Nenhuma delas, né, deu zero. Mas, veja só, viu? Não pode haver frequência esperada. A gente não está falando mais de frequência observada. O que é a frequência esperada? É uma conta que o computador faz de forma interna e ele calcula o total da linha vezes o total da coluna, dividido pelo total geral, para cada uma das caselas. E aí encontra essa frequência esperada, é o quanto ele esperava, né, dentro de cada casela para satisfazer a hipótese nula do teste. Mas, Alessandro, o que é que eu tenho que entender aqui? Veja, o que eu tenho que entender é o seguinte, o teste, quando eu rodo, né, está aqui embaixo a tabela. Ele calcula quantas frequências esperadas é menor que 5 e já me dá aqui embaixo. Ele já diz aqui embaixo, 5 células, que ele diz que é 41%, né? Por que 5 células, 5 caselas, né? Por que 5? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 2, né? São 12. 6 e 6. Dessas 12, 5 células correspondem a 41,7% das 12, né? De 12, 5 é esse percentual. Elas esperam uma contagem menor do que 5. O que esperam uma contagem menor que 5? É a tradução que ficou meio feiosa. Mas 5 células possuem frequências esperadas menor do que 5. Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte, Alessandro, não pode aplicar esse teste de cima, não. Tem que aplicar o exato de Fischer. Por isso que o p-valor que a gente usou foi o 104. Certo? Por quê? Porque 41% das caselas, né, da tabela possuem frequências esperadas menor do que 5 e não pode. Isso viola a condição 2 para aplicação do teste quadrado. Certo? E aí, automaticamente, aplica teste exato de Fischer. Agora, sendo o teste de Fischer, qual a diferença do teste de Fischer para quadrado? É que o Fischer, ele calcula, né, o método exato, né? Ele calcula através de fatorial e tudo mais. Então, ele usa realmente o valor calculado. Já o assintótico, o teste quadrado, ele trabalha de forma diferente o cálculo desse p-valor, que é muito mais influenciado pelo tamanho da amostra. Esse aqui não é. Né? Então, esse aqui, ele contorna essa questão de ter observações nulas ou com frequências muito pequenas em cada casela da tabela, certo?
Bom, então, o teste exato de ficha aqui quadrado, eu acho que só pegou mais ou menos a ideia, né, geral do que seria. Mas a senhora vai rever esse conteúdo, viu? Depois vai Com certeza. consolidar aqui a ideia. Mas vamos lá, vamos ver, doutora Aline, testes aplicados. Vamos lá, então, Alessandro, entendi, né? Então, nessa tabela aqui de perfil, o único fator que modifica ou é diferente entre cada curso é a idade. Aí, vamos lá. Na próxima tabela, o que a gente comparou? A gente comparou agora o perfil de estudo. Como é que esses alunos estudam? Né? Qual o tipo de estudo o tempo de estudo que ele dedica ao estudar música, né? Veja que a maioria, tanto do preparatório como do técnico, a maioria aqui, ó, dos dois grupos, dedicam o estudo, né, há 5 anos ou mais aqui, o estudo da música, né, do instrumento e tudo mais. Mas veja que no técnico é muito maior o tempo de estudo, né, ou seja, são pessoas mais experientes aqui do que o curso preparatório. Então, veja que o p-valor foi significativo, né, mesmo a maioria sendo igual nos dois grupos. Ó. A maioria aqui é nesse grupo, né, no grupo de 5 anos ou mais. No técnico também, a maioria é 5 anos ou mais. Mas, porém, no técnico, essa maioria ela é muito maior do que esse aqui, ó, que esse grupo. Então, ele encontrou diferença porque a quantidade de técnicos que tem 5 anos ou mais de estudo é superior ao curso preparatório. Então, aqui é o pessoal mais experiente. E veja que o p-valor foi significativo. A área que o aluno trabalha, o aluno atua. Veja que a área que o aluno mais atua no preparatório é no sopro. Sopro seguido de cordas dedilhadas. Agora, no curso técnico, veja que a maioria é cordas dedilhadas, né? Seguido de regência ou canto. Então, são cursos que têm aí áreas diferentes, né, assim, pelo menos no interesse do aluno. E essa diferença ela é percebida pelo teste. O teste exato de ficha percebeu que existe uma diferença significativa de área para quem estuda no preparatório e para quem estuda no curso técnico. Então, são alunos diferentes em relação à área. Para o instrumento, a gente viu lá, né, na última reunião que os mais citados no geral é o violão, o canto popular, contrabaixo e piano erudito. Mas no grupo preparatório, a gente tem que a maioria é violão, seguido de canto popular, aí vem para violino, né? Então, os três mais frequentes. Já no grupo técnico, a maioria está aqui, ó, contrabaixo, né? Seguido de o grupo que estuda violão popular e o grupo que estuda piano erudito. Então, veja que aqui difere um pouquinho na distribuição de maioria de um grupo, maioria do outro. Nesse caso aqui, a gente não conseguiu aplicar um teste, por quê? Porque a quantidade de itens é muito grande, e aí o teste não consegue ser aplicado. Mas nesses menores aqui, que tem 2 grupos, né, no tempo de estudo, e esse que tem, acho que 7 ou 8 grupos, a gente conseguiu ainda usar exato de ficha nesse, por causa dos zeros, ó, 0, 0. E aqui não teve 0, e a indicação do teste foi o que quadrado, porque não houve frequência esperada menor do que 5 em mais de 20% das casetas. Bom, então, qual a percepção? Essa percepção que a gente falou aqui, foi a que descrevi aqui no texto, né? Fui falando aqui sobre qual grupo, qual o tipo de instrumento, qual a área, qual o tempo de estudo em cada grupo comparado. Então, até agora o que a gente tem são alunos que diferem em relação à idade e também diferem com relação à área de atuação, o tempo de estudo e o instrumento, né? Então, eles são diferentes. Logo em seguida, a gente avaliou, só voltar a tabela. Logo em seguida, a gente avaliou o seguinte, veja, a gente avaliou as escalas, né? Então, como é que está a questão da depressão, da ansiedade, do estresse desses alunos, né, do curso preparatório e do curso técnico. Curso técnico, O que a gente percebe, veja, a mesma ideia, ó, variável categórica. Por que categórica? São categorias que tem aqui, né? Então, categórica com categórica. Qual teste? E quadrado. Ou exato de ficha.
O que a gente percebe, não tem frequência nula e o teste não indicou o uso do Exalted Fish, indicou o Q quadrado. O que a gente percebe é o seguinte, veja, no preparatório, o pessoal está um pouco com nível de ansiedade moderada e alta. Já no grupo técnico, a maioria está com nível baixo. Eu fiquei pensativo agora, estou aqui falando e lendo com vocês, eu fiquei pensativo que nesse grupo aqui foi o que teve o pessoal mais experiente, né? Maior prevalência de alunos experientes, ou seja, que estuda mais tempo. Então, talvez essa experiência que eles tiveram, né, ou têm, de estudo, seja o que conforta ele para ter uma ansiedade menor, né? Mas está aqui, a maioria ansiedade baixa e aqui a maioria ansiedade moderada ou alta. Se eu pensar assim, moderada e alta junta, é 88%. Então, de cada 10 alunos do curso preparatório, quase 9 eles têm ansiedade moderada ou alta. Nível de estresse. Veja, nível de estresse no grupo do preparatório, 66% apresentou moderado. Já no grupo técnico, 87% apresentou moderado. Então, veja que é bem maior, né? Agora, nível leve de estresse aparece no preparatório. Eu fiquei pensativo agora, por quê, né? Porque o grupo do preparatório é mais light. Talvez seja mais novos, né? E aí são mais tranquilos, né? Não tem muito estresse. Mas no grupo técnico, o nível de estresse é um pouco mais elevado. Talvez por ser mais maduros, né? E são pessoas que se cobram um pouquinho mais, talvez pela idade. Não tem outro fator até agora. Bom, como é que eu digo que é significativo? Assim? Por que é significativo? Por causa do p-valor. 0,02. Lembra que é 0,5 que a gente compara? 0,2 é menor que 0,5, então esse número é menor. Se é menor, é porque existe diferença significativa na distribuição desse fator entre os dois grupos. Então, o que eu posso dizer até agora? Que a ansiedade é diferente nesses dois grupos, o estresse é diferente, né, entre esses dois grupos. Agora, quando eu olho a ansiedade estado, 51, 53, muito parecido, né? E o p-valor aqui, confirmando que eles são semelhantes. Maior do que 0,05 quer dizer o quê? Semelhança da distribuição do fator entre os grupos. Bom, idade e traço. Mesma coisa, 44 aqui nível médio, 44,6, quase, só diferiu por causa de um dígito praticamente aqui, da maioria, né, em cada grupo. E o p-valor maior que 0,05. Maior que 0,05 quer dizer o quê? Semelhança da distribuição desse fator entre os dois grupos. Então, eles são semelhantes com relação à ansiedade de estado, com relação à ansiedade de traço, mas diferem com relação ao estresse e com relação à ansiedade de performance, que é diferente da ansiedade de traço e ansiedade de estado. Veja, a questão da depressão, né, o Hamilton, a gente encontra a prevalência maior de pessoas com sintomas depressivos no curso preparatório e também, aqui foi diferente. Aqui já tem uma prevalência menor, ou no caso maior, de pessoas que têm normalidade, ou seja, não tem um risco, né, para desenvolvimento de depressão. E aí eu acho que o fator principal disso aqui talvez seja a idade, né? Grupo mais jovem, está aqui, ó. Grupo mais velho está aqui. Talvez essa baixa prevalência de risco para a depressão seja por conta da própria faixa etária. Não sei se eu estou certo, doutora Cândida. Você trabalhou com estresse, depressão em alunos, não foi? Mas eu acho que aluno mais eu trabalhei com ansiedade, Alessandra. Certo. Então, foi depressão, não. Mas eu fiquei pensativo aqui se a depressão talvez seja um evento mais comum em pessoas mais jovens atualmente. Né? Mas eu acho assim que a questão da amostra de Aline que foi coletada no tempo da pandemia, né? Entendi. Aí vai ter esse viés aí, que eu acho importante a Aline ter que discutir sobre isso, né? Exatamente. Veja, aí aqui eu fiz o que? Aplicação de teste. Veja, teste 1, o teste de homogeneidade, o mesmo da tabela anterior. Teste 2, o teste de Fischer, né? Até errei aqui o nome, é Fischer. E tem um teste 3, um teste novo aqui, ó, que é o 3, que é o teste chamado teste T de Student para amostras independentes. Deixa eu copiar ele, trazer para cá, porque a gente vai ter que escrever um pouquinho sobre esse teste.
Para que serve o teste, Alessandro? Ter estudo para amostras independentes. Veja, esse teste anterior, que quadrados, de Fischer, eles comparam variáveis categóricas, tá? Aqui, ó. Categórica, olha lá, aqui, ó, categórica. Nesse teste T-distante, ele serve para comparar vamos dizer assim, a média de uma variável, nem precisar essa parte 2, né, porque é repetitivo, mas média de uma variável quantitativa. Então, a variável tem que ser quantitativa, né, entre dois grupos de interesse. Então, o que seria essa variável quantitativa no nosso exemplo? Veja, no nosso exemplo, eu peguei o score do QPy. Então, o score QPy. Lembra que a senhora falou que o QPy ele é numérico, né, analisado numericamente? Então, assim, embora eu tenha feito a classificação dele, eu peguei a parte numérica por conta daquela sua afirmação de que ele é trabalhado de forma numérica nos artigos e tudo mais. Então, ou seja, a gente calcula a média para o grupo preparatório, a média para o grupo técnico, e a gente compara, olha lá, na mesma linha, né, da média, compara essa média com essa através do teste ter estudo para amostras independentes. Qual é a conclusão? A conclusão é que se o p-valor for menor que 0,05, há diferença significativa, agora não é mais na distribuição, na média da variável, né, entre os grupos comparados. Veja que aqui mudou. Agora eu estou falando de média, e antes, no que quadrado, eu estava falando de distribuição ou prevalência, certo? No nosso exemplo, qual o exemplo que a gente vai fazer aqui? É com relação ao QPy. Então, o QPy, o QMPy, né? Agora, lembrando, esse QMPy tem o categórico em cima, o p-valor para o categórico, que é esse, certo? Esse aqui é o p-valor para o numérico, aí não pode confundir, porque são dois p-valores, são dois p-valores para forma diferente de análise. A de cima é comparando de forma categórica, e a de baixo é comparando através da média, certo? E aí, qual é o QPy aqui? Teve um p-valor na numérica de 0,017. Aquela pergunta, é menor que 0,05? É sempre pergunta que a gente tem que fazer, inclusive colocar como interrogativa. E a nossa resposta aqui é a mesma dessa de cima aqui, né? Só interrogação, cadê? Vai ficar assim. É falso. Então, se é falso, então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para a gente facilitar. Não há diferença da média do score QMPy entre o grupo de alunos do curso preparatório e do curso técnico. Quando eu falo que não existe diferença de média do QPy ou QMPy, eu estou dizendo o quê? Que o nível de ansiedade é idêntico. Se não for, né? Ou melhor, se não fosse menor. Mas no caso da gente aqui, 0,2 ao 5. Na verdade, isso aqui é verdadeiro. Falando uma coisa e escrevendo outra. É verdadeiro. Então, há diferença. Há diferença da média do score entre o grupo de alunos do preparatório e curso técnico. Por que mudou aqui, Alessandro? Era falso? Porque 0,17, 0,1 e 0,5. 0,1 é menor que 0,5? Então, automaticamente, esse número todo ele é menor do que o 0,05. Se é menor, é verdadeiro. Se é verdadeiro, se for menor, o que acontece? Há diferença. Então, há diferença do score entre os grupos avaliados. Certo? Então, tanto a categórica afirmou a diferença, como a numérica, se usado numericamente o QMPy, o score QMPy, ele também confirmou. E o PS10, que é o nível de estresse, também apresentou o p-valor significativo. Tá certo? Os demais não tiveram significância estatística. Tranquilo, até agora? Foi muita coisa já, né? Tranquilo. Mas vai estar tudo guardadinho aqui, a senhora vai depois revisitar. Veja, aí a gente começou a fazer agora, depois que a gente compara, o curso com os scores e percebe que o curso só influencia na ansiedade de performance e no estresse.
mas nos outros não influencia. Aí a gente vem para verificar agora quais são os fatores socioeconômicos, né? Aqui é o perfil socioeconômico. Que perfil socioeconômico é esse, Alessandro? Aquele lá de cima, que a gente viu lá em cima, o sexo, a idade, a etnia, o local de residência. Então, os fatores socioeconômicos. E pode estar influenciando em cada um dos scores, né? Primeiramente, o PS10, PSS10. Esse QNPI eu deixei por último. Eu comecei por aqui, ó, PSS10, depois idade, depois a depressão. Então, com o PSS10, o que a gente encontra? Olha o p-valutra desse teste. Ó, nenhum foi menor do que 0,05. Aí, qual é a conclusão, Alessandro? A conclusão é que nenhum dos fatores do perfil sociodemográfico ou socioeconômico, eles alteram de forma significativa o nível de estresse do aluno. Né? Isso aqui eu não estou considerando se é técnico ou se é de forma isolada. Por quê? Porque o N já é pequeno, né? Lembra que eu falei assim, o N é pequeno. Eu podia fazer essa associação dentro de cada grupo. Vamos associar lá no grupo técnico se o sexo altera o estresse. Vamos associar no grupo preparatório se o sexo influencia no estresse. Mas como o N é muito pequeno, a gente separar vai ficar um N, vai conseguir aplicar teste, né? Esse teste não vai perder força estatística. Então, o que acontece? A gente usou o grupo todo para verificar, beleza, a gente já sabe que o grupo aqui tem diferença em relação à idade, já sabe que o grupo difere em relação à ansiedade e o estresse. Eu quero saber agora, dentro desse perfil desses fatores, quais são os fatores que influenciam a alterar esse nível de estresse? O sexo influencia? Não. Idade? Não. Etnia? Não. Nenhum fator. Então, o que a gente percebe é que o perfil socioeconômico dele não altera o estresse. A única coisa que até agora alterou o estresse foi o quê? Foi o curso. Por quê? Eu estou supondo que seja a idade deles, né? Mas aqui não seria... talvez o curso técnico tenha um maior nível de rigor. Eu não sei, eu não conheço a área, né? Eu não conheço. Mas talvez aqui seja uma pressão maior do que o preparatório, não sei. Enfim. O técnico é. A senhora tem que ver aí qual a justificativa para que o técnico tenha um maior nível de estresse do que o preparatório. Eu estou supondo aqui na minha falta de experiência da área, né? Não tenho experiência. Tá certo? Bom, mas quando a gente cruza o perfil socioeconômico, nenhum fator influencia. Então, depende do sexo do aluno, da idade do aluno, da etnia, isso não vai alterar ou diminuir o nível de estresse dele, não. É outro fator que influencia, que é o fato dele estar dentro do curso técnico ou do curso preparatório. Bom, aí a gente vem para variáveis, né, ou melhor, verificar se essas variáveis aqui, ó, que não teve relação com estresse, se ela tem relação com ansiedade, traço e estado. E aí eu coloquei as duas, ó, né, na mesma tabela, estado e traço. O que a gente percebe, veja, o sexo, olha o p-valor, nada. Então, se é menino ou menina, se é sexo masculino ou feminino, não vai alterar o nível de ansiedade. Agora, a idade, aqui, idade, ó, para o idade estado, ela foi significativa, enquanto na outra não foi. Ó. Então, aqui o que acontece? Perceba, o grupo que tem meia idade, veja que a prevalência do alto, né? Quem tem maior prevalência de alto aqui, ó? É esse aqui. É o grupo de meia idade. Quem tem maior prevalência de médio nível de ansiedade, é o grupo mais jovem. E quem tem maior prevalência de baixo nível de ansiedade estado, é esse aqui, ó. Eu não lembro se a ansiedade estado, ela é a mais fixa, a mais permanente do que a traço. Não lembro. Mas eu acho que a estado é atual ou é permanente, doutora Cândida? Eu não lembro se a estado é permanente e a traço ela é aleatória, assim, né, temporal. O traço aqui é permanente. O traço é permanente. O estado que é temporal. Então, aí, geralmente, né, eu já vi artigo que não gosta de levar em consideração o traço, porque ele diz que a intervenção, mas no caso de Aline não é intervenção, né? No meu caso, a intervenção não vai fazer efeito porque já é uma característica da pessoa. Mas no meu deu.
Diferença no rating. Tu lembra? Deu do traço, não foi? Deu no traço e deu no estado. Então, sua intervenção altera até o permanente dele, né? Muito bom, muito bom. Foi. Porque se a gente alterasse o estado atual, mas não alterasse o perfil permanente, aí a gente diria que a intervenção ela interfere de forma temporária, né? De forma temporária. Assim, né? O meu deu, né? Mas assim, eu já vi estudos que tem gente que não muda, né? Aí tem gente que não quer usar, só analisa o estado. Entendi. Mas assim, o de Aline é outro contexto, né? Não teve intervenção. Exato. Aí o que acontece? No caso do Estado, a única variável que influenciou foi a idade. Mas veja, etnia não influencia. Inclusive, deixa eu só dar uma conferida no negócio aqui na etnia, porque eu lembro que eu tenho tirado isso aqui, se eu coloquei lá aqui em cima já. Percebi agora aqui que a etnia, deixa eu ver, etnia com classificação do EBEP. Isso aqui. É o PS10? Não, aqui é idade. Idade de estado. Aqui. Pronto, deixa eu ver aqui, ó. A etnia, 1424, foi 1424, tá certo. É que eu esqueci de tirar essa linha. Eu digitei o número aqui, alterei. Aí, ó, 9184, 1424. Aqui já juntando, né? Pardo e amarelo. 662. E aí, somando 36,8, 25,2,6, que era para 7 por causa do somatório, e 10,5. Beleza. Então, tá certo. Só a última linha que eu não tinha excluído. E deixa eu rodar outra também aqui, que é o idade traço. Vou ver aqui. Idade, etnia. Etnia para idade traço. 11, 15, 5, 13, 16, 9. E 5, 6, 3. 34,2, 42,1, 23,7. Bateu certinho. Então, tá ok. O P-valor 0,963. Ok. Então, o que acontece? Para o Estado, somente a idade foi significativa. A etnia não influenciou, local de residência também não alterou, a classificação socioeconômica não influenciou, o tempo de estudo, vamos lá, 766 também não foi significativo. Então, o que a gente tem até agora para essa influência do perfil nos scores, né, de avaliação de ansiedade, de depressão, a gente tem que, para a ansiedade, Estado teve influência, sendo o grupo mais jovem, com médio nível de ansiedade, grupo de meia idade, alto nível de ansiedade, e o grupo mais velho, o grupo mais experiente aqui, o grupo com baixo nível de ansiedade. Agora, quando a gente passa para traço, né, que é o permanente, então, ele não tem uma influência significativa de nenhum fator. Então, esse perfil socioeconômico não está sendo muito importante, não. E a gente viu, né, lá em cima que o curso preparatório, o técnico, também não está associado para aumentar ou diminuir o nível de ansiedade. Pode dizer, doutor? Não, está certo. Pronto. Então, percebeu que a leitura que a gente fez essa coluna, né? Essa. E aí, dentro da que foi significativa, é que a gente detalha onde houve maior prevalência de alto, médio e baixo, e aí grupo mais jovem, média, grupo meia idade, alta, e grupo mais velho. Aí eu fiquei, quando eu estava fazendo análise, estava pensativo nisso, né? Por que deu associação nessa sequência? Eu pensei assim, né? Grupo mais jovem, grupo mais tranquilo, mais relax. Então, está aqui com nível médio. Mas o grupo que tem meia idade já está levando a coisa na responsabilidade pesada e teve maior prevalência de alta. E o grupo mais velho, o grupo mais experiente, ele tem um nível de ansiedade baixa para desenvolvimento do trabalho mesmo. Tocar o instrumento e tudo mais. Aqui, no caso, esse aqui não é aquele de apresentação, né? Esse aqui é o estado, atual que ele tem, né? Quando está na atividade. Eu acho que é isso. Enfim, aqui não teve nenhum, a gente não fez nenhuma associação. Não descreveu nenhuma associação em relação, né, a ansiedade de traço. Veja, a gente andou pelo estresse, ansiedade, estado, ansiedade, traço, e agora vamos ver o que é que esse fator influencia na depressão. Né? Tem pacientes, ou
pacientes, alunos que apresentam sintomas e alunos que não apresentam. Ó, veja que aqui, ó, mesma coisa, sexo, idade, etnia, tudo associando, inclusive pardo, amarelo. Eu tirei a categoria que estava e esqueci de escrever o nome. Mas o que acontece, ó, a presença da depressão, né, ela é muito maior aqui, ó, no feminino, olha lá, com 61%. Grupo mais jovem, ó, mais deprimido, pardo e amarelo, ó, grupo que mora na região metropolitana do Recife, ó, 66. O grupo que está aqui na classificação, né, socioeconômica, C2, ó, maior prevalência em relação aos outros. Mas vê essa comparação que eu estou fazendo, né? Quando a gente olha para o p-valor, a mesma coisa, o p-valor é qual, Sandro? Independência e o de ficha. Aqui muda um pouco, né? Aqui eu chamei aqui quadrado para independência, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas você olha no p-valor, nenhum significativo, a não ser esse aqui, ó. Então, mais uma vez, a idade, ela foi importante lá em cima, quando a gente associou ela com um dos fatores, não foi, cadê aqui, ó? Foi com o estresse com o curso, certo? A idade tem uma associação aonde? Deixa eu ver. Foi a diferença de idade. A idade foi diferente dos grupos, significativamente, e ela influencia ou tem um impacto, né, para alterar o nível de depressão. Então, sendo, né, os mais jovens, maior risco de depressão. De forma significativa, 0,032. Então, foi isso que eu escrevi aqui, né, que, ó, verifica-se que apenas o fator faixa etária apresenta significância estatística para alterar o nível de depressão dos alunos, segundo o grupo de alunos com idade de 16, sendo, né, o grupo de alunos com idade mais jovem, o que apresenta maior prevalência do sintoma de depressão, seguido de alunos com idade, meia idade aqui, que é 28, 37, e o 38 a 45, que é o mais velho, com 12,5. Alessandra, aí eu acho que a Aline sempre ela vai ter que discutir. Assim, eu não sou orientadora de Aline, não, viu? Mas. Se fosse Cândida, Alessandra. Aí, Aline, mesmo que a tua orientadora quer dizer que tu não vai falar de Covid, tu vai ter que falar, porque assim, para tu justificar isso, que assim, depressão maior em gente nova por causa do contexto, né? Quando os mais jovens queriam estar na rua e se viram presos. Aí eu acho que vai ser importante tocar isso, mesmo ela não está lendo, né? Eu pensei, é como eu falei, né? Como não sou da área, eu fico, sempre que dá significativo uma coisa, eu fico pensando, por quê, né? Aí eu pensei que esse pessoal estava mais depressivo por conta da baixa experiência, menor tempo, né, de atuação na parte de estudar, né, ou curso técnico ou preparatório para música, né? Mas o que a senhora falou, eu entendi agora, é porque o contexto da época foi coletado na época da Covid. A orientadora de Aline, então está entendendo, está querendo tirar o Covid de fora, mas não tem como. Tem não, senão a revista vai pegar. A influência do resultado dela é esse. Tu está entendendo? É o período pandêmico. Não tem outra coisa. Sim, verdade. Esse aqui é tese ou é mestrado, doutora? Mestrado. Mestrado. Aí já pode sugerir para a tese uma nova coleta com alunos pós-Covid, né? Para comparar. Isso aí, Alessandra, também concordo. Fazer a comparação pós-Covid se o resultado permaneceu idêntico ou não. Isso. Bom, aí o que acontece? Para a depressão, somente a idade foi significativa, grupo mais jovem, maior risco de depressão. E aí a gente voltou, né? Voltou como assim? Eu fui para a primeira variável, que é a QMPAI, numérica. E aí o que acontece? A gente comparou ela através de média. Por quê? Porque é uma variável numérica, a gente tem normalidade, é uma variável que tem distribuição normal. Então, a gente comparou a média do QMPAI para o masculino com a média do QMPAI feminino. E assim por diante. Idade. Por exemplo, aqui, né? Quem tem maior nível de ansiedade na execução, né? Que essa ansiedade aqui é a ansiedade da performance, né? Ansiedade de performance. Então, é o feminino, é o grupo de meia idade, é o grupo de cor parda e amarela, é o grupo que mora na região metropolitana, é o grupo que
possui o nível C2, é o grupo que possui de 1 a 4 anos de estudo, ou seja, menos experiência, maior média do MPAI. Agora, veja que esse nível de ansiedade, Alessandro, a mulher tem mais do que o homem. Tem mais do que o homem. Mas ela é significativa? Olha lá, não. Tem valor maior do que 0,05, maior. Se fosse menor, é que haveria uma diferença significativa. Então, o que a gente percebe? Ó, nenhum dos fatores, esse aqui quase foi, mas não deu, né? Deu 0,07, então é maior do que 0,05. Então, nenhum dos fatores foi significativo, ou seja, nem o sexo, nem a idade do aluno, nem a etnia, nem o local, são fatores determinantes para alterar a ansiedade de performance. Somente o fator que teve influência com a ansiedade de performance foi lá em cima, foi o curso técnico ou preparatório, né? Onde a gente viu... Oi, agora, em todos os artigos, né, que a gente lê, a ansiedade realmente é maior em mulher. Mesmo o resultado não dando estatisticamente significativo. Sim. Agora, é que eu acho que é isso, né? A amostra pequena, né? A amostra foi pequena. Mas assim, mesmo no estudo dela, vai confirmar o que a gente vê em outros estudos, que a ansiedade em mulher é maior. Entendo. Né? Numericamente, apresentou maior média. Isso. Estatisticamente, não foi comprovada, mas numericamente apresentou. Veja, então aqui o que a gente percebe até essa tabela, que a gente pegou de forma geral, tem mais coisa ainda, vou só dar um resumo. A gente pegou o curso, comparou com todos os instrumentos. Ele teve associação com quem? Com a ansiedade, MPAI e estresse. Então, o curso influencia nesses dois. Agora, quando a gente pegou o fator de perfil sociodemográfico, ele só teve associação com um instrumento que foi a ansiedade estado, né? Inclusive foi a idade que influenciou. A gente viu também que a idade influenciou na depressão, né? Então a idade tem uma importância nesse contexto aqui. Mas na ansiedade de execução, né, da performance, não teve relação, associação nenhuma. E aí ficou aquela dúvida, né? Beleza, o MPAI, mesmo que ele não tenha associação com os fatores do perfil, será que ele tem relação com a classificação dos outros instrumentos? Aí foi quando a senhora falou na última reunião, lembra? Alessandro, vamos associar o QMPAI, o QMPAI com as classificações do instrumento, né, com a depressão, com a ansiedade, com os outros fatores. Então, veja que o QMPAI, né, esse instrumento aqui, ou seja, o nível de ansiedade de performance, ele é altamente significativo com todos os fatores, tanto com o nível de estresse, como o nível de ansiedade, estado, traço, como também a presença de depressão. E veja que a média é maior em que grupo? Veja, aqui eu achei interessante, porque o QMPAI foi maior em quem tem leve nível de estresse. Vê. Como é que eu explico isso, doutora? Me vê. Nina, desde que saiu esse resultado, a gente vem discutindo isso. Talvez o ambiente não tenha, como estava sendo tudo online, mesmo tendo provas, isso estava tudo online. Não tinha presença do público. Sim. Ó, leve, né? Ó, quem tem leve nível de estresse teve maior média de performance, né? De ansiedade de performance. Eu fiquei, gente, como é que o mais tranquilo está mais ansioso, né? Mas é o que deu significativo aqui, né? Aqui, mas ó, eu acho que é isso que a Aline está falando, Alessandra. Você não tem... Porque essa ansiedade de performance, eu acho que está muito relacionada com o público. Com o momento. Aí, como não tem o público, mesmo o professor tendo prova, mas estava tudo online. É a mesma coisa que a gente vivenciou enquanto professor e aluno no tempo do virtual. Da pandemia. Ficava meio ansioso, né? Aí a ansiedade era mais baixa, né? Aí eu acho, Aline, que ficava ideal tu fazer isso, sabe? Fazer o teu doutorado com isso aí, dessa forma aí. Como o Alessandro está sugerindo. Agora, aqui surgiu o seguinte, veja, quem tinha alto nível de ansiedade no IDAT, estado, é o que teve maior média da ansiedade de performance. Aí, ok, né, que a gente esperou mais ansioso está, tem um estado mais ansioso, está mais ansioso também na performance, beleza. Quem está mais ansioso
no traço também está mais ansioso na performance. Okay, mas aí o traço, né, Alessandra, é esperado, porque quem é traço já é ansioso por vida. Isso, por vida. Aí ele apresentou uma ansiedade de performance, tranquilo, né? Esperado. E aqui, quem tem sintoma depressivo, também, maior ansiedade no nível da performance, né? Ô, Alessandro, sabe uma coisa que eu queria sugerir? Eu não sei se a Aline vai concordar, que em vez de botar normal, porque assim, a gente que trabalha com saúde mental, esse para normal não existe, né? Aí eu achava que você devia botar sem sintomas depressivos. O que vocês acham? Estão entendendo? Sim, com certeza. Sem sintoma e com sintoma. Porque pode ser que alguém da banca que ande aí, que seja psicólogo, esse pessoal, assim, não considera que de pertinho ninguém é normal. De perto ninguém é normal. E se você classifica alguém como normal, tá chamando o outro de normal, né? Entendeu? Aí lá na outra tabela, Aline, lá por cima também tá assim, aí muda depois. Eu mudo. Deixa eu mudar logo aqui, ó. Não tem aí, acho que é na depressão, né? É naquela tabela dos scores com a... aqui. É normal aí, ó. Pronto, aí bota sem sintomas. Pronto. Sem sintomas. Deixa eu ver, aqui também tem também tem outra aí que eu vi isso. Aqui. Estudo. É aqui, ó. Peraí. Fui lá aqui. Se der alguma mais, você altera. Ou seja, aí eu coloquei essa leitura exatamente dessa forma aqui, ó. Veja. Na tabela, verifica-se, né? Maior média do score de ansiedade e performance musical no grupo de alunos com nível moderado de PSS 10. Aí botei botei até aqui, ó, moderado não, né? Com nível leve. Eu tinha colocado moderado aqui, eu tinha pensado pelo menos no moderado. É leve, nível leve. Ó, aqui, ó, do PSS 10. O score aqui foi o maior, 168,50. Alto nível de idade e estado, 160,80. Alto nível de idade e traço, 169,71. E com sintomas depressivos, 146,40. Perfeito. Agora eu só fiquei na dúvida nisso aqui, mas acho que é o contexto que a doutora falou. Veja, o teste de comparação de meta ele foi significativo em todos os fatores, né, indicando que há a relação direta do score de ansiedade de performance com a classificação do estresse, da ansiedade de estado, da ansiedade de traço e o nível depressivo do aluno. Certo? Veja, nessa tabela, doutora, eu trabalhei com a variável numérica, né? E comparando três médias. Veja que o teste aqui mudou. Existe um teste novo aqui, chamado teste da nova. Então, aqui, o nosso quarto teste aplicado é exatamente o teste da nova. Olha só para que ele serve, veja. Ele serve para fazer quase igual o que o teste o T faz. Então, serve para comparar a média de uma variável quantitativa. Agora, a diferença é aqui, ó, entre 3 ou mais grupos de interesse. Então, o que o teste T faz para 2, aqui faz para 3 ou mais. Entendeu? Então, quando eu tenho 3 grupos ou mais, no caso da gente, como assim 3 grupos ou mais, Alessandro? Veja, o grupo de alunos com nível leve, com nível moderado, com nível severo de estresse. 3 grupos. Ó, baixo, médio, alto. 3 grupos. Baixo, médio, alto. 3 grupos. Aqui, ó, 2 grupos, teste T. Agora, o de cima foi teste da nova, porque eu estou comparando uma medida numérica entre 3 grupos de interesse, né? De forma isolada, né? Independente. Certo? Bom, o que acontece? Até agora, o que a gente tem? A gente tem que o perfil sociodemográfico não influencia nenhum fator, a não ser a idade que influenciou na depressão, estado, e também na depressão. Ou melhor, né, no PSS, no estresse. A gente viu também que o curso técnico preparatório também é um fator que influencia no estresse e no estado. Ou melhor, né, no estresse e no QMPI, na ansiedade de apresentação de performance. Agora, a gente vai avaliar desses itens do instrumento QMPI, quais são os que mais contribuem para o aumento dessa ansiedade, né? Ou seja, quais são os parâmetros do instrumento que apresentou maior média, né, do score. E o que acontece? Eu não coloquei em ordem decrescente, né, pela média, para não bagunçar aqui a ordem das perguntas. Mas se a gente olhar aqui, né, no textozinho, eu coloquei na ordem decrescente, ou seja,
A pergunta 25 é a que teve maior média. Vamos para ela. Ó, 25. Teve uma média de 4,61. Então, esse item, ó, após uma apresentação, eu sempre me pergunto se minha performance foi boa o suficiente. Então, esse é o item que deixa o aluno mais ansioso, né? Uhum. Qual o próximo? É o item 39. Vamos lá para ele. O 39 é: eu me preocupo com o meu próprio julgamento acerca de como será a minha performance. Então, é outro item que deixa o aluno mais ansioso. Uhum. O terceiro é o terceiro mais contribui para a ansiedade. 40. Permaneço engajado com as apresentações, mesmo me causando grande ansiedade. Esse aqui é aquele vergonhoso, mas que continua lá, forte para apresentar. Uhum. 40 a 38. 38. Preocupa-me ser examinado por outras pessoas. Então, o medo de ser examinado é um dos itens aqui que tem maior média. E a 26. Minha preocupação é o nervosismo. 26, cadê ele aqui? Minha preocupação e nervosismo sobre a interpretação interfere na minha concentração. Então, são esses itens que têm maior contribuição, esses que têm com o score 4. Abaixo de 4, eu não descrevi, mas poderia descrever vários itens aqui. Eu fui mais sucinto, né? Eu descrevi os 4, ou os 5, melhor dizendo, 5 que mais contribui para a ansiedade de performance. E aí a gente concluiu aqui, né, com aquelas partes que a gente já tinha definido de como faria a análise. Alguma dúvida? Nossa, tá tranquilo? bom. Veja, só resumindo aqui, né? Alessandro, a gente viu quantos testes? Eu coloquei 4 aqui, mas foram 5. Cadê? Deixa eu ver. Teste de homogeneidade, entendi. É porque a homogeneidade foi na tabela aqui, ó. 1 e 2, né? 1, 2 e 3. 3, homogeneidade. Perfeito. Aí, quando a gente veio para cá, para a tabela 3 também, que foi a cruzamento. Quando foi para a tabela 4, o teste de texto não apareceu aqui, porque a gente usou também de forma numérica, certo? Mas na tabela 4, como a gente começou a ver os fatores associados ao desfecho, aí apareceu um teste novo, que é o teste... esse aqui foi só ficha, né? Tranquilo, mas o próximo, a tabela aqui, apareceu o teste de independência. Ou seja, o Q quadrado, ele tem 2, tem um teste Q quadrado para a homogeneidade e tem um teste Q quadrado para independência. E aí eu vou falar um pouquinho da diferença de um para o outro, certo? Independência. Para que serve esse teste que eu vou chamar de 2? Esse vai ser o nosso 2. O exato de ficha eu vou deixar como 3, que ele né, corrige esses 2 testes de cima. O 4, o teste T, e o 5, o teste da nova. Bom, sim, faltou colocar o teste da nova aqui. Né? Conclusão do teste da nova. Se o p-valor for menor, há diferença significativa na média variável entre os grupos comparados. Mesma conclusão, só que no caso são mais de 2 grupos, né? 3 ou mais. Mas no caso da gente, nenhum foi significativo. Então, por isso que a gente não teve comparações múltiplas. Bom, o que acontece? Veja, o teste Q quadrado para independência, a diferença dele com relação ao de homogeneidade é o seguinte. Vamos ver a tabela fica mais perceptível. Enquanto eu estava comparando os grupos, na tabela de número 3 aqui, ó, eu estava comparando esse grupo com esse. Veja que eu estou comparando a coluna, né? Coluna preparatório com a coluna técnico. O que acontece? A soma do percentual é por coluna. 4, 4, 4, 4, 11, 2, aqui dá 100%. A soma percentual dá 100% por coluna. Aqui também, 4, 1.1, 28.5, 30.4. A soma dá 100% pela coluna. Quando eu vou verificar fator associado a um desfecho. A soma dá 100% pela linha. 10.6, 80.9 e 8.5. Se eu somar, dá 100%, né? Tem que dar 100%. Aqui também, feminino, 19.4, 86. A soma dá 100% também pela linha. Ou seja, qual a diferença do teste quadrado para a homogeneidade, que é o de cima, e o de independência, que é o de baixo? Primeiro, a definição, né? Porque lá eu estou comparando a distribuição da variável entre grupos.
Aqui eu estou verificando prevalência de desfechos, né? No caso aqui, leve, moderado, severa, entre grupos. Então, a definição é diferente. Mas o que serviria, então? Ó, serve para avaliar a associação de uma variável categórica, né, com uma variável desfecho. Então, uma variável... inclusive, eu vou colocar assim, ó, serve para avaliar a associação, vou botar assim, ó, entre duas variáveis categóricas, como eu estou dizendo. Por quê? Porque eu estou querendo afirmar que a da coluna também ela tem que ser categórica. Então, eu tenho que ter duas variáveis categóricas, verificando a associação de uma com a outra, né? Agora, veja, a variável presente na linha da distribuição é a variável independente. Aquela que não tem, né, dependência, aquela que influencia, na verdade. A variável presente na coluna da distribuição é a variável dependente. Então, é a desfecho, né? Aqui é a desfecho, chamada desfecho ou dependente. Então, a gente sempre, nessa visão, ó, essa é independente, eu quero ver se ela influencia nesse desfecho. Então, independente, dependente. E lá em cima é um pouco diferente, né? Por quê? Eu estou comparando a distribuição de uma variável entre grupos, somente comparando a distribuição. Aqui não, eu estou verificando a prevalência dessa variável dentro desse grupo. Então, dentro da categoria, de cada categoria desses grupos aqui. Então, qual a conclusão, Alessandra? A conclusão é a mesma. A conclusão não muda. Se o p-valor for menor, o que muda é aqui, né? As variáveis possuem a associação. Então, se o p-valor for menor, é porque a associação, ela existe. No caso aqui, ó, foi maior. Isso conclui que o sexo não está associado ao nível de estresse, não influencia no nível de estresse. A idade não está associada ao nível de estresse, assim por diante. Agora, eu estou falando uma coisa, né? E aqui é exato de ficha. É porque é o seguinte, né? Quando a gente vai aplicar o teste Q quadrado, ó, apareceu zero, o p-valor é calculado pelo exato de ficha. Mas a lógica do exato de ficha, né, ou do teste Q quadrado para independência, ela continua, é a mesma. Aqui também, ó, quando eu estou vendo a associação dos fatores com a classificação do estado ou, né, do traço, eu estou aplicando aqui que teste? Teste 1. Ó, teste Q quadrado para independência. A gente só aplicou independência aqui por quê, Alessandro? Porque as suposições foram mantidas. Agora, quando viola a suposição, ó, exato de ficha, né? Teste 2. E aí, mas a conclusão, ela é a mesma, ela se mantém. A lógica do teste se mantém. Então, ou seja, a gente aplicou aqui 5 testes, né? Em momentos diferentes, para objetivos diferentes, e eu faço uma descrição disso lá em cima no método. Eu coloco assim, ó. Para análise dos dados, foi construído um banco na planilha eletrônica Excel, o qual foi exportado para o SPSS versão 18. É onde foi feita aqui a nossa análise. Aí, ó, para caracterizar o perfil socioeconômico, o perfil de estudo e a classificação das escalas QMPAI, PSS-10, dado-estado, dado-traço, e a EA, EG, né, D. Segundo o tipo de curso que o aluno realiza, foi construída a tabela de contingência e aplicado o teste de homogeneidade, ou seja, tabela 1, 2, 3, teste de homogeneidade. Agora, nas sequentes, né, que ali eu quero ver o fator do perfil, o perfil socioeconômico associado aos instrumentos, né, às escalas, ali é o teste de independência. Então, eu botei assim, ó, na avaliação da influência dos fatores de perfil socioeconômico, na classificação das escalas, né, foram calculadas prevalências dos indicadores e aplicado o teste Q quadrado para independência. Nos casos em que as suposições do teste Q quadrado foram violadas, a gente trocou o cálculo para o teste exato de Fischer. Mas a conclusão são idênticas. Bom, para avaliar a relação do QMPAI com a classificação dos scores, né, o IDAT 10, o PSS 10, IDAT-estado, o IDAT-traço e o de depressão, foram calculadas médias de padrões do score QMPAI para cada categoria de classificação dos indicadores, né, e aplicado o teste Taylor-Student para teste Taylor-Student e teste da nova. São dois testes, né, a depender do número de categorias
comparadas. Aquele detalhe, né? Para o PSS-10 e data-estado e data-traço, que são 3 categorias, usou-se a nova. E para esse aqui, que é o depressão, usou o teste de Tristão, que são 2 categorias, né? Com depressão e sem depressão. E todas as conclusões foram tiradas considerando uma significância de 5%, né? Aquela comparação que a gente faz com P menor que 0,05, né? É aquele famoso 5%, né? 5% que a gente trabalha.